Oi, pessoal. Meu nome é Mazé Galvão, eu sou estudante do curso de Física da Unilab e eu estou aqui através do estágio supervisionado. Espero que eu possa contribuir com a formação de vocês e vocês contribuir com a minha, né? Então, eu vim aqui fazer uma questão do Enem que a professora passou para vocês. No caso, é a questão 2, certo? E a gente vai fazer a resolução dessa questão e também entender um pouco sobre força magnética. Então, vamos lá. A força magnética também é chamada de força de Lorentz. Representa a força de atração ou repulsão exercida pelos ímãs ou objetos magnéticos. Eu estou apresentando para vocês apenas uma introdução sobre força magnética. Mais na frente vocês vão entender melhor sobre esse conceito. Então, eu resolvi trazer para vocês a equação da força magnética para ficar mais nítido, para quando mais na frente a gente for ver mais devagar, vocês já terem uma noção. Então, a força magnética ela é dada pela carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ, certo? Eu resolvi trazer a equação só para vocês terem noção de como é descrita a força magnética matematicamente. Mas para resolver a questão não vamos precisar da fórmula. Aqui é apenas uma representação gráfica, certo, da força magnética. Para vocês entenderem melhor a questão do θ, né? Aquele ângulozinho que eu disse que estava entre a velocidade e o campo magnético, certo? Então ali nós temos a força magnética. Aqui nós temos o campo magnético e a velocidade. E aí vocês podem ver que θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, vamos lá para a questão. Um mágico utiliza 3 caixas idênticas para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda a encenação adivinha a caixa certa. O truque é simples, ele tem escondido na luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação da força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. A frase diz o seguinte: a força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico é de origem magnética, não é isso? Foi o que a gente aprendeu com a definição de força magnética, né? Tá tendo aí uma atração entre o ímã e a bola de metal, ou seja, então a força é de origem magnética, certo? Então a gente já preencheu a primeira lacuna. Então, continuando, né? E sua intensidade depende, dentre outras coisas, da distância entre eles, certo? Eu desafio vocês agora, se vocês tiverem um ímã em casa, a pregar um ímã e algo de ferro, de metal, e fazer esse experimento. Pega o ímã, aproxima e distancia, aproxima e distancia para ver o que acontece. A gente sabe que quando a gente aproxima o ímã de algo de metal, a gente sente aquela força, aquela atração maior, a intensidade da força é maior. E quando a gente distancia o ímã do objeto que a gente está utilizando, seja a bola de metal, qualquer coisa de metal, de ferro, a gente vai saber que quando a gente distancia, a força magnética, a intensidade da força é menor. Então, essa segunda lacuna aí, a gente pode preencher como distância entre eles, ou seja, a sua intensidade depende da distância entre os objetos. Vejam só nesse vídeo, quando ela aproxima o ímã, os grampozinhos aí, os clipes, eles são atraídos pelo ímã. E quando ela distancia, a gente vê que a gente percebe que a intensidade da força diminui com a distância, certo?
Então, continuando, certo? Se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera, não é isso? Porque a gente está trabalhando com um ímã e um material ferromagnético, certo? Que no caso aí é o metal, é um exemplo de material ferromagnético, ou seja, ele sofre atração ao ser colocado na presença de um ímã, certo? No caso aí, só se alteraria se a gente estivesse trabalhando com dois ímãs, certo? Se fossem dois ímãs, se ele invertesse os polos e ficasse polo sul com polo sul ou polo norte com polo norte, eles iriam se repelir, certo? Porque polos iguais se repelem. Já polos diferentes se atraem, certo? Polo norte com polo sul, por exemplo, iria ocorrer a atração. Já polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul, iria ocorrer o afastamento, a repulsão, certo? Então, nesse caso, não muda porque é um material ferromagnético na presença de um ímã. Então, preenchendo todas as lacunas, a frase vai ficar da seguinte forma: a força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico é de origem magnética e sua intensidade depende, dentre outras coisas, da distância entre eles. Se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera. Então, a resposta correta é o item B, magnética, distância entre eles e não se altera, ok? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. Tchau!